Aí,
Ana Luísa, tudo bem? Está me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou aguardar só para ver se a escola vai entrar. Se ela não entrar, a gente inicia nós duas, tá? Tá. Uhum. Porque eles entrando, eu vou ter que voltar tudo de novo. Aí eu vou esperar só mais um pouquinho. Se eles não entrarem, eu começo com você, tá bom? Tá bem. Tá bem, professora. Não sai não, viu? Fica aí. Aham. Tá bom, fica aqui. Uhum. Verdade. Carregou, Ana Luísa? Carregou aí para você? Ana Luísa? Sim. Sim, Sim? carregou. Aham. Não. Então a gente vai falar hoje, começar o Teorema de Pitágoras, tá? A gente estudou 2 semanas aí Teorema de Tales. Agora vamos começar o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, né? Ele foi um estudante dos mistérios da natureza lá em 569, 475 a.C. Ele era filho de mercador e vivia viajando, encontrando com os sábios lá da Síria, Caldéria, tá? Ele era conhecido como o prodígio da filosofia e ele foi, um dos seus mestres foi o próprio Tales, tá? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho do que ele aprendeu, tá? Então, ó,
O teorema dele foi postulado quando ele foi ao Egito, né? Aconselhado por Tales para ir para o Egito. E lá ele ficou fascinado, né, com os mistérios dos egípcios, como que os egípcios, eles, por exemplo, passar para o próximo. Os egípcios, por exemplo, construíam as suas coisas, sabe? Então, ele montou, né, com tudo que ele estudou, a escola pitagórica. Ele começou primeiro, né, chamando pessoas, ensinando, postulando suas ideias. Era um grupo bem escondido, porque ele começou a admitir mulheres para estudar, e naquela época mulheres não tinham esse hábito nem esse costume, sabe? Mas ele começou a ensinar. E aí ele começou a ensinar o que ele sabia sobre matemática, sobre o comportamento da natureza. Inclusive, há relatos que ele foi um dos primeiros a defender a esfericidade da Terra, que a Terra ela era um formato esférico. E aqui vem o teorema dele. O teorema dele que diz que um triângulo retângulo, ele vai apresentar sempre um ângulo reto de 90 graus. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos um triângulo retângulo, né? Representa um triângulo retângulo, onde o ponto A é o que tem um ângulo reto de 90 graus. Então, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, tá vendo? Oposto ao ângulo reto, chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. Então, aqui a gente tem A, aqui a gente tem B. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, ele considera que uma das mais importantes descobertas dele na matemática foi essa parte na geometria, que é descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, e a partir disso, a medida dos seus outros dois lados. Então, a partir do teorema dele, é possível determinar a altura de prédio, de torre, de montanha, largura de rios, e várias outras aplicações que se utiliza o teorema de Pitágoras para calcular, tá? Desse tamanho tá bom para você ver? A escola entrou, peraí. Pessoal da escola, tá me ouvindo? Oi, Larissa. Eu vou aumentar aqui, Ju, a apresentação dos slides. Porque tá bem amarela aqui para nós. Tá. Demorou um pouquinho para ver na conexão, viu? Uhum. Apareceu? Sabe essas letras vermelhas? Elas aparecem amarelas aqui, aí não dá para ver nada. Não dá para ver? Não, passei em tudo, não sei o quê. Quadrados da medida, da hipotenusa. Fica amarelo, Larissa. Sério? Então, deixa eu ver. Deixa eu procurar. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem como mudar? Tá vendo aí, Larissa? Peraí, Larissa, Ju, não que eu tô vou vendo mudar. nada, só tô vendo seu rosto. É porque eu tirei o compartilhamento de tela. Ah, tá. Acontece. Acontece que o slide tem vermelho, vou ter que trocar tudo pro preto. Dá trabalho, Larissa. Ai, eu devia ter pensado nisso. Não, é você que dá trabalho. E o azul dá para ver? Coloca aí, vamos ver. Peraí, agora aqui que o trem travou. Eu não tô vendo o mouse mais. Agora o trem já ficou desse tamanho. Olha isso. O que será que está acontecendo? Peraí. Uai, gente, meu mouse sumiu, Ju. O que sumiu? Meu mouse. Ô, computador. Acho que o trem caiu. Peraí. Deixa eu ver. Você quer deixar menor? Não, agora peraí. Ah, achei, peraí.
Vou fazer o compartilhamento agora, vamos ver se vai prestar. O azul. Se não prestar, eu vou ter que trocar o material aqui. Tomara que eu tenha outro. Né, Narita? Oh, meu Deus. Não, tudo bem. Eu devia ter pensado nisso. Nem Não apaga a luz, pensei. aí fica dando muita vaidade. Eu arrumei uma tela aqui para colocar, dá uma melhoradinha. Peraí. Deixa eu exibir mais janelas para mim ver que jeito que ficou. Só tá a Ana Luísa aí hoje? Só. Oi, Tá. Ana. Começou eu e ela aqui. Abriu aí para você? Tá aparecendo seu nome, agora abriu. O azul dá para ver? Dá. Só o vermelho que não, né? Não, vermelho não dá pra ver, não. Vermelho, a hora que joga, fica amarelo. Tá. Então, peraí. Tá Então... pequeno, Larissa, se você puder colocar ele maior. Não, mas aí você vai falar. Porque todas. Aí deixa eu. As respostas. Preocupa não. Ficou melhor, ficou Porque esse aqui, para trabalhar com eles, eu vou ter que trocar. Senão não vai dar, não. Eu vou trocar. Nossa, Deixa eu trocar aqui o slide. Eu acho que eu tenho outro. Então tá. Hein, Larissa, eu vou ali atender uma mãe ali. Tá. Aí vocês arrumando aí. Então aqui já tá, acho que agora vai. Eu vou perguntar às meninas aí, eles me respondem. Tá. Pode ir lá, e eles me respondem como é que tá. Peraí, pessoal. Tô tentando pegar outro slide aqui para ver se ele tem outra fonte, tá? Pitágoras. Deixa eu carregar. Meninos, carregou? Carregou? Alguém aí na escola fala para mim se carregou, se está dando para ver. Primeiro A, carregou? Sim. E vocês estão vendo agora? Sim. Ótimo. Então, nós vamos usar esse daqui que tá mais fácil, tá? O outro eu arrumo, a gente usa depois. Triângulos agora, tá? Classificação de triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados como isósceles. Triângulos isósceles quer dizer que é triângulos que possuem dois lados com a mesma medida e dois ângulos com a mesma medida. Como aqui na imagem, ó. Já o equilátero, ele vai ter todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos iguais a 60 graus. Então, todo triângulo que tem ângulo igual a 60 graus, todos os lados com a mesma medida é um equilátero. Os triângulos, quanto aos lados, né? Nós temos também triângulo escaleno, tem esse formato aqui, ó. Ele possui todos os lados com medidas diferentes, tá? Ele não tem, ele possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Ângulo obtuso menor que 180 e agudo menor que 90 graus, tá? Então, retângulo, triângulo retângulo. Os ângulos que os triângulos podem ter. O retângulo é quando ele tem um ângulo reto de 90 graus. Esse aqui é o que a gente mais vai estudar com o Teorema de Pitágoras. O obtusângulo possui um ângulo obtuso, que é um ângulo menor que 90 graus, tá? E o
O octângulo possui 3 ângulos agudos, tá? Aqui obtusângulo, ele é maior que 90 graus. Falei menor, desculpa, mas é maior que 90 graus. É maior que 90, menor que 180. E o octângulo é o que possui 3 ângulos agudos menores que 90 graus. Então, ó, a gente tem o triângulo retângulo, que vai formar o triângulo reto. Acutângulo, que tem 3 ângulos agudos menores que 90 graus. E o obtusângulo, tá? Possui um ângulo maior que 90 graus. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho de quem é Pitágoras. Pitágoras foi um importante filósofo matemático da antiguidade. Criador da escola pitagórica. Aqui é uma imagenzinha de quem ele foi. Viveu lá na Grécia Antiga, nos anos de 1570 a.C. Então, assim, ele era um estudioso dessa área da matemática e conhecia a natureza. Com 18 anos de idade, por exemplo, ele já dominava muitos dos conhecimentos matemáticos e filosóficos da época. Através dos estudos dele, ele afirmou que o planeta foi um dos primeiros a afirmar que o planeta Terra era esférico e era suspenso no espaço. Era uma ideia, gente, bem pouco conhecida na época, tá? Foi por isso que ele observou essa ordem, através da observação que ele fez da Terra, das estrelas, girando em torno do Sol. Os seus mestres, né, que o ensinaram, um deles foi Tales, inclusive era o teorema deles que nós estudamos aí por 2 semanas. Tales foi o responsável de convencer Pitágoras a ir ao Egito, e foi lá no Egito que também, observando a arquitetura egípcia, que ele desenvolveu a sua teoria sobre o seu teorema. Então, alguns pensamentos que Pitágoras tinha, ó. Não é livre quem não consegue ter domínio sobre si. Todas as coisas são números. Aquele que fala semeia, aquele que escuta recolhe. Com ordem, com o tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e fazer bem. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Ajuda teus semelhantes a levantar a carga, mas não a carregues. Então, alguns dos pensamentos filosóficos. Agora vamos para o que é mais importante, né? De todos os modelos de triângulos que nós vimos, para desenvolver o teorema de Pitágoras, a gente vai focar no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele vai ter esse formato e possui um ângulo de 90 graus, tá? Porém, ele tem umas características. Então, ele diz o seguinte, que sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre 3 lados de qualquer triângulo retângulo, tá? Então, o teorema dele afirma que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Então, a hipotenusa é o lado oposto do ângulo reto e os catetos são os 2 lados que formam o triângulo retângulo, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui agora. Então, ó, em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado, cujo lado é a hipotenusa, ou seja, a área da hipotenusa é igual, o quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos, tá? Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Quem é a nossa hipotenusa? Geralmente é o maior lado do triângulo retângulo, mas é o lado que é oposto ao ângulo reto. Nesse caso, o nosso ângulo reto está aqui nesse triângulo amarelinho, ó. E aí, ó, aqui é o nosso ângulo reto e nossa hipotenusa é esse triângulo todo de vermelho.
Então, o quadrado da área da hipotenusa é igual à soma da área do quadrado dos catetos. Quem é o cateto? Triângulo azul é um cateto, esse triângulo verde é outro, tá? Na verdade, não é nem o triângulo, né? Esses quadrados aqui, ó. Quadrado vermelho é hipotenusa, quadrado azul é um cateto, quadrado verde é outro cateto. Então, ó, a fórmula para teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, beleza? Então, o quadrado da área do quadrado maior é igual à soma dos quadrados das áreas dos quadrados menores. E aí, pessoal, vamos aos exercícios. Teorema de Pitágoras, né? A gente viu o enunciado do teorema dele, agora vamos ver se a gente consegue compreender. Exemplo 1. Sendo A, B e C as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo, indica justificando aqueles que são retângulos. Para ser retângulo, o quadrado da área da hipotenusa tem que ser igual ao quadrado da área dos catetos, tá? Então, ó, pessoal, vamos ver se a alternativa A e a alternativa B está correta. Alternativa A é igual a 6, B é igual a 7 e C é igual a 13. Alternativa B, A é igual a 6, B é igual a 10 e C é igual a 8. Então, vamos fazer os cálculos e descobrir. Resolução. Se em um triângulo as medidas dos seus lados verificarem o teorema de Pitágoras, então a gente conclui que é um triângulo retângulo. Para a gente verificar, temos que calcular as medidas. Então, na alternativa A, 13 ao quadrado, vamos chamar que 13 aqui é a nossa hipotenusa, tá? Porque é o maior lado, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é igual ao quadrado, tá? A soma do quadrado aqui da área dos catetos. Então, eu vou ter 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13 é 169. 169 é igual a 7 vezes 7 é 49, 6 vezes 6, 36. 49 mais 36 é 85. Então, ó, 169 não é igual a 85. Então, letra A não é um triângulo retângulo, é falsa. Letra B. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, ó, o quadrado da área da hipotenusa tem que ser igual à soma da área ao quadrado dos catetos. Então, ó, 10 vezes 10 é 100. 8 vezes 8, 48. 6 vezes 6, 36. 48 mais 36 é 100. Então, 100 igual a 100. Letra B, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Então, letra B satisfaz o teorema de Pitágoras. Letra A, não. Calcule o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então, vamos lá, pessoal. Olha, aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo na nossa letrinha A, em que a nossa hipotenusa é o x, é o lado oposto ao ângulo reto, então essa é a hipotenusa. E os catetos, um mede 5, outro mede 12 centímetros. Então, vamos resolver a letra A aplicando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado será igual 12 vezes 12 é 144. 5 vezes 5, 25. Então, ó, 144 mais 25 é 169. Então, x ao quadrado é igual a 169. Meninos, agora a gente tem... Como que a gente faz para resolver esse x? Aqui é uma potência. Para tirar esse expoente daqui, a gente já coloca a raiz quadrada no segundo membro. Então, x é igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é quanto? O índice da nossa raiz é 2. Que número que eu posso elevar ao quadrado que vai dar o valor do radicando de 169? 13. 13 vezes 3 é 169. Então, raiz quadrada de 169 é 13. X vale 13.
Agora a letra B, a gente tem o cateto medindo 4,5, a hipotenusa medindo 7,5, ó, é o lado oposto do triângulo reto. E o outro lado do triângulo, que é um dos catetos, a gente tem que saber o valor, que é x. Então, vamos resolver por teorema de Pitágoras também. 7,5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual, tá? A soma da área dos catetos ao quadrado. Então, 4,5 ao quadrado mais x ao quadrado. 7,5 ao quadrado é 56,25, que é igual 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes 4,5, é 20,25, mais x ao quadrado. Isolando o x, vamos colocar ele aqui no primeiro membro, vai ficar x ao quadrado igual 56,25, o 20,25 está no segundo membro, vamos passar para o primeiro. Está aqui no primeiro membro junto com x ao quadrado, muda de membro, troca o sinal. Menos 20,25. X ao quadrado vai ser igual a 36. Então, se a gente subtrai 56,25 de menos 20,25, é 36. X ao quadrado agora vai ficar x, que é igual a raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, o cateto lá x mede 6 centímetros. Mais um exemplo. Calcule a área das seguintes figuras. Aqui a gente tem como que chama essa figura? Me fugiu o nome. Ela não é um triângulo retângulo, ela é um... A gente tem que calcular a área dela aqui primeiro, tá? Para depois a gente calcular Pitágoras. Primeiro a gente acha um, depois acha o outro. Ai, gente, fugiu o nome dessa figura? Ai... Que a gente calcula base maior vezes base menor. Hoje é o nome da figura, mas a área eu vou passar para vocês. Então, vamos achar primeiro aqui os catetos, depois vamos calcular a área. Letra A, então, a gente vai ter, ó, a gente tem, ó, 10 ao quadrado, tá? Então, esse lado, se esse lado mede 10, um dos nossos lados aqui vai medir quanto? Metade, tá? Então, a gente vai chamar a altura, que é o que a gente não tem, de H. E a base é metade, então vamos ter 10 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então, 100 é igual a altura ao quadrado mais 25. A altura é igual a 10 menos 25, que é 75. Não tem raiz quadrada de 75 exata, mas, simplificando a raiz, a gente tem aproximadamente igual a 9. Agora, a gente calcula a área total. Calcular a área, nós vamos somar base maior mais base menor, ó, 22 mais 12, dividir por 2, vezes a altura, tá? 22 mais 2 dividido por 2 vezes a altura, que a gente encontrou que é 9. Então, ó, nós teremos 34 dividido por 2 vezes 9. 17 vezes 9, a área total é 153 centímetros. Questão B, ó. Mesma coisa, a gente vai calcular a área de todo esse retângulo aqui, ó. Só que primeiro a gente precisa achar as medidas dos lados, tá? 15 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então, os dados que a gente tirou daqui. 15 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, tá? Então, vamos para a resolução. 15 vezes 15, 225, igual a altura, mais 12 ao quadrado é 144. Isolando a altura, a gente vai ter h ao quadrado é igual a 225 menos 144. E aí, a gente vai ter aqui, ó, h igual a raiz quadrada de 81. E raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9. Calcular a área de retângulo é a gente multiplicar os lados. Então, a gente vai ter 12 vezes 9, a área é 108, tá?
A área total é 108. E a gente vai ficar por aqui. Nossa aula acabou por aqui. Aí semana que vem a gente vê mais exercício de Pitágoras, tá? Então, 1 minutinho só para a aula acabar. Meninos, não sei se deu para vocês enxergar aí na escola, mas eu vou colocar a gravação lá no grupo. Então, reveja a gravação depois, tá? Faça as atividades também. Geometria, eu não mandei atividade nem na primeira semana, nem nessa segunda semana, mas para a semana que vem vai ter. Faça as atividades e manda para mim, tá bom? Por favor. Tenha um bom dia, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem.